E aí, pessoal? Tudo pronto para mais uma viagem espetacular por uma das civilizações mais incríveis que já existiram? Hoje a gente vai desvendar os segredos do Egito Antigo, aquela terra fantástica de faraós, pirâmides gigantes e crenças fascinantes sobre a vida e o que vem depois dela. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai conhecer a terra dos faraós. Depois, vamos dar uma espiada em como era a vida da sociedade egípcia, entender as crenças profundas que eles tinham, admirar a arte que deixaram e, para fechar com chave de ouro, um quiz para testar o que a gente aprendeu. Bora lá? Então, para começar, vamos direto ao ponto. Onde e quando essa civilização fantástica existiu? E, principalmente, quem é que mandava em tudo? E por que esse poder era visto como algo que vinha, sabe, diretamente dos deuses? Olha, o Egito Antigo não foi pouca coisa, não. A gente está falando de um império que durou quase 3.000 anos. Começou lá por volta de 3.000 a.C., no nordeste da África. Foi um tempo enorme de desenvolvimento, que só foi terminar de verdade lá em 525 a.C., quando os persas invadiram a região. E o jeito que eles se governavam era bem diferente. Não era uma monarquia comum, era o que a gente chama de monarquia teocrática. E o que isso quer dizer? Que o faraó era muito mais que um rei. Ele era considerado um deus vivo aqui na Terra, a autoridade máxima, tanto para as leis dos homens quanto para as leis dos deuses. Beleza, então a gente tinha um deus-rei no comando, mas e o resto do povo? Como é que a população se organizava? Vamos mergulhar agora na estrutura da sociedade egípcia e descobrir o papel de cada um nesse reino incrível que cresceu às margens do rio Nilo. A sociedade deles era tipo uma pirâmide, bem rígida. Lá no topo, intocável, ficava o faraó. Logo abaixo vinham os sacerdotes e os nobres, cheios de poder. Depois, os escribas e os militares. Mais para baixo, os artesãos e comerciantes. E na base de tudo, sustentando o reino inteiro, estavam os camponeses. E por último, os escravos, que geralmente eram prisioneiros de guerra. Nascer em uma família praticamente definia o seu lugar para sempre. E olha, dois grupos ali tinham um poder gigantesco logo abaixo do faraó. De um lado, os sacerdotes, que eram os guardiões da religião, cuidando dos templos, dos rituais, de tudo. Do outro, os escribas, que eram tipo o cérebro do império. Eles que sabiam ler e escrever e cuidavam de toda a parte administrativa, dos impostos, dos registros. Era o poder espiritual de um lado e o poder administrativo do outro. Agora a gente chega numa das partes mais famosas e, com certeza, mais misteriosas do Egito Antigo. As crenças deles sobre a vida, a morte e o que acontece depois. Para a gente entender os egípcios, tem que ter uma coisa bem clara na cabeça. Para eles, a vida aqui na Terra era só o comecinho. Eles acreditavam com toda a força que a alma era imortal, que depois da morte a jornada continuava em outro lugar. Essa ideia é a chave para entender quase tudo sobre a cultura deles. E é exatamente por isso que eles construíram as pirâmides. Elas não eram palácios para os faraós morarem, eram na verdade túmulos gigantescos, verdadeiros portais, construídos para garantir que a alma do faraó tivesse uma passagem segura e tranquila para a vida eterna. Era tudo pensado para essa jornada. Mas nem tudo foi sempre igual. Teve um faraó, um tal de Akhenaton, que tentou virar a mesa. Ele quis fazer uma verdadeira revolução religiosa, trocando todos os deuses por um deus só, o Aton. A ideia dele era concentrar todo o poder, o político e o religioso, em um único deus, e, claro, nele mesmo. E o mais legal é que essas crenças dos egípcios não ficaram só na cabeça deles, não. Eles deixaram um legado absurdo, pintado e escrito nas paredes dos templos e dos túmulos. Vamos dar uma olhada em como a arte deles conta todas essas histórias pra gente. A gente pode dividir a pintura deles em dois tipos principais. Tinha a pintura do dia a dia, que era quase uma foto da época, mostrando o pessoal trabalhando na agricultura, caçando, vivendo a vida, e tinha a pintura religiosa ou funerária, que era bem mais simbólica. Ela mostrava os deuses, a jornada da alma e servia como um guia para garantir que quem morreu não passasse aperto na vida após a morte. E agora, chegou a hora que a gente mais gosta. É o momento de testar tudo o que a gente viu até aqui. Que comece o nosso Quiz dos Faraós. Primeira pergunta na tela. As pirâmides do Egito. Enormes, famosas no mundo todo. O que elas eram de verdade? 5 segundos. Valendo! Isso aí! As pirâmides eram túmulos gigantes e super bem feitos para os faraós, projetados para proteger o corpo e todos os tesouros deles na jornada para a eternidade.
Pergunta número 2. Qual era o nome daquele sistema de governo em que o líder era também considerado uma divindade? Mais 5 segundos, pensando. Monarquia teocrática é só lembrar. Teo vem de Deus e crácia vem de poder. Ou seja, o poder que vem de um Deus. Fácil, né? E a última pergunta para fechar com chave de ouro. Quem foi aquele faraó que tentou fazer uma reforma religiosa enorme, focando num Deus só? O tempo está correndo. Akhenaton. Foi ele, o faraó, que quis mudar as regras do jogo introduzindo o culto ao deus Aton. Uma jogada bem ousada que marcou a história do Egito para sempre. Mandaram bem demais. Então, só para a gente não esquecer, vamos repassar os pontos principais. O Egito era governado por faraós, que eram vistos como deuses. A sociedade era super dividida como uma pirâmide e a vida girava em torno do rio Nilo. E talvez o mais importante, a crença na vida eterna foi o que moldou a arte, a arquitetura e a cultura deles. E para a gente terminar, uma pergunta para soltar a imaginação. Se desse para encontrar um faraó, assim, cara a cara, o que seria uma pergunta bem legal para fazer para ele? Deixem as ideias mais criativas aí nos comentários. E essa foi a nossa incrível viagem pelo Egito Antigo. Quem curtiu já sabe, segue o canal Quizards, ativa as notificações para não perder nada e, claro, deixa aquele like para fortalecer nosso trabalho. Até a próxima exploração